E agora vamos mudar um pouco de assunto. A escalada de uma nova Guerra Fria, mas agora envolvendo o mundo, está levando os principais líderes mundiais a se movimentar. Vamos dar um ganho agora no internacional. É sem sombra de dúvidas uma ação real desta vez. E nada do que eles fazem pode ser considerado como um engodo, um blefe, de maneira alguma. Principalmente em se tratando de líderes que não medem esforços para acabar com a vida humana. Na manhã desta terça-feira, o presidente russo Vladimir Putin começou a sua viagem rumo à Coreia do Norte. Ele vai ficar lá 2 dias ao lado do ditador Kim Jong-un. Antes de seguir para o encontro, Putin fez um pit stop na cidade russa de Yakutsk, no norte do país, e posteriormente se dirigiu à Coreia do Norte. Essa é a primeira vez que o russo visita o país norte-coreano em 24 anos. O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, os ministros dos Recursos Naturais, Saúde e Transportes, os chefes da Agência Espacial e das Ferrovias e o responsável por energia de Putin, vice-primeiro-ministro Alexander Novak, também fazem parte desta delegação. A visita incluirá discussões individuais entre os dois líderes, bem como um concerto de gala, recepção oficial, guardas de honra, assinaturas de documentos e uma declaração à imprensa. Foi o que informou Yuri Ushakov, assistente do chefe de Estado, aos repórteres, segundo informou a agência de notícias russa Interfax. A visita de Putin à Coreia do Norte foi muito bem preparada e trará bons resultados para os dois países, disse o chefe da inteligência externa, Sergei Narishkin, citado pela agência de notícias TASS nesta terça-feira. Segundo ele, a iniciativa vai permitir que as duas nações agora desenvolvam relações mais próximas desde o início da guerra na Ucrânia. A Rússia tem usado mísseis e projéteis de artilharia fabricados na Coreia do Norte para atacar alvos na Ucrânia. Foi o que disseram autoridades em Washington, Seul, Kiev, na Ucrânia, bem como também monitores de sanções das Nações Unidas e especialistas independentes. De acordo com um relatório recente do jornal russo Vedomosti, Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un podem discutir se a Rússia trará trabalhadores migrantes da Coreia do Norte, já que a Rússia está enfrentando uma escassez enorme, gigantesca de mão de obra por causa da guerra na Ucrânia. Milhares de homens jovens fugiram de lá porque não querem lutar, foram para o exterior para evitar serem mobilizados. Kim Jong-un visitou a Rússia em setembro passado para conversações com Vladimir Putin. Ele foi até o centro de lançamento espacial, o Vostochny, no extremo oriente da Rússia, e Putin prometeu ajudar a Coreia do Norte a construir satélites. Está vendo como é que a coisa está andando? Ou seja, os caras estão se armando, se juntando, se preparando para o pior. Uma guerra sem precedentes. E se a coisa continuar andando como está, esta não será como a Guerra Fria, na década de 80, não, com Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Não, não e não. Os atores de hoje são muito mais perigosos, são sangrentos, não acreditam na justiça divina e estão dispostos a apertar o botão a qualquer momento e a qualquer custo. Será a maior tolice da humanidade por causa do princípio da destruição mútua. Todos sabem que também sofrerão, mas o importante para essa gente é causar o maior estrago possível. Por outro lado, a OTAN está em negociações para implantar mais armas nucleares, retirando as que tem do armazenamento e colocando todas em prontidão, diante de uma ameaça crescente da Rússia, da China e agora da Coreia do Norte, disse o chefe da aliança, Jens Stoltenberg. Em entrevista ao jornal britânico Telegraph, ele disse que havia consultas ativas entre os membros
para usar a transparência em torno do arsenal nuclear da OTAN como um importante dissuador. Ele disse, aspas, não entrarei em detalhes operacionais agora sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quais devem ser armazenadas, mas precisamos consultar essas questões. É exatamente isso que estamos fazendo agora, fecha aspas. Stoltenberg ainda alertou que a transparência ajuda a passar a mensagem direta de que o Ocidente também é uma aliança nuclear. E completou, aspas, novamente, o objetivo da OTAN é, obviamente, um mundo sem armas nucleares, mas enquanto armas nucleares existirem, continuaremos a ser uma aliança nuclear, porque um mundo onde a Rússia, a China e a Coreia do Norte têm armas nucleares e a OTAN não, é um mundo mais perigoso, fecha aspas. Professor Alfredo Bessoff, você que acompanha tudo isso aí bem de pertinho, esse conflito internacional, como você está vendo a escalada das tensões agora com o avanço da Rússia com o apoio da Coreia do Norte? É de preocupar, não é? Muito, muito. Você tocou numa questão fundamental. Os líderes de hoje são marcados pela insanidade. Eles não têm o nível de equilíbrio suficiente para saber até onde ir. Me parece que eles estão sempre querendo saber o que tem no abismo. Há uma sedução, parece como se eles estivessem olhando na beira do abismo e olhando e querendo saber, deixa eu ver o que tem aí. Então, nós estamos observando uma escalada sem precedentes. Se estruturou um novo eixo do mal. Eu colocaria nesse eixo do mal o Irã, que terá em breve suas armas atômicas, não esqueçam disso, graças à fraqueza do Biden e dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã terá seu armamento, seu arsenal nuclear também, se já não tem algumas armas. E também nós temos que observar o seguinte, o Irã é um fator de desestabilização no Oriente Médio, porque o Irã é o financiador e treinador de grupos terroristas dos Houthis, do Hamas, Hezbollah e outros assemelhados. Voltando à questão das armas, o Putin, ele é me desculpe a sinceridade ou me desculpe o simplismo, o Putin é um psicopata convicto, porque ele brinca com a guerra. Quando você falou ali atrás que eles estão buscando mão de obra, na verdade, o Kim Jong-un, ele está trocando pessoas por comida. Esse é um quadro verdadeiro. Para o Kim Jong-un, para o Xi Jinping, para o Putin, para o Khamenei, o ser humano, a vida humana não tem valor. Essa é uma realidade que nós temos que entender. Eles não têm valor à vida e eles não valorizam a vida dos outros. Não estou dizendo que o pessoal da OTAN é composto de anjinhos, não. Pelo amor de Deus, não façam isso. O problema todo é que essa escalada, do ponto de vista real, ela é desembestada, digamos, ela é arduamente alimentada a partir da chegada do Biden ao poder. Quando os Estados Unidos tiram a sua maior presença no Oriente Médio e quando os Estados Unidos fizeram aquela retirada desastrada do Afeganistão. Ali o mundo percebeu que os Estados Unidos estavam sob o comando de um débil, de um homem frágil e de um homem sem compromisso com a liberdade. A partir daquele momento, você observa que nós fomos tendo uma escalada. E o ataque do Putin à Ucrânia, nós temos que entender, eu não estou aqui discutindo globalismo, comunismo, aliança da terra e outras teorias da conspiração. Eu estou falando de um fato concreto. O Putin invadiu a Ucrânia. Essa é a realidade. O que mais tem, Paulo, é perfumaria. Essa é a verdade. E o Putin precisa de armamentos. E eu penso, eu até conversei com isso contigo antes de começar o programa, eu penso que a ação do Putin na Coreia do Norte deve preocupar inclusive a China, porque o Putin ele está precisando de armamento, ele está precisando de mão de obra, ele está precisando de bucha de canhão. E onde ele vai ter tudo isso
a um preço muito baixo, na Coreia do Norte, que é tudo que a China não pode querer. A China gosta de tratar a Coreia do Norte no conta-gotas, e o Putin promete para o Kim Jong-un e sua irmã dinheiro e poder fartos. Esse eu acho que é o grande problema, essa é a grande questão, Paulo. E você acha que no final desse ano a situação pode toda mudar? Porque Donald Trump se fortalece a cada momento que passa. Joe Biden, nós já estamos vendo que não tem saúde suficiente para segurar mais 4 anos no poder nos Estados Unidos. Não tem, não tem. Ele é visivelmente, você vê que ele está enfrentando, né, problemas de senilidade. Como é que você vê a chegada de Donald Trump ao poder? Você acha que pode mudar toda essa questão da geopolítica que tem nos preocupado hoje em dia? Eu acredito que sim, porque é um conjunto de ações e de mudanças. Como eu digo, o pêndulo ele tem sua própria velocidade, sua própria graduação e gradação. Agora, nós temos que observar também que os democratas nos Estados Unidos estão tentando ressuscitar a Hillary Clinton como vice do Biden. Ela, inclusive, voltou agora, fez uma plástica, ela deu uma recauchutada geral. O problema é que os democratas não fazem recauchutagem mental. A volta do Trump ao poder é uma questão de tempo. Os democratas, eles podem até tentar outra vez inventar uma eleição, mas será muito mais difícil, porque eu acredito que o Trump e os próprios republicanos aprenderam a jogar o jogo de uma maneira mais correta e mais realista. Deixaram de ter aquela ingenuidade de que basta reunir pessoal no comício para ter os votos. É muito mais complexo. E aí, eu penso muito, Paulo, que esse impacto será numa Europa que está mudando, mas também numa América Latina em processo de mudanças. No ano que vem nós teremos eleições no Chile e é muito provável que a esquerda seja defenestrada do poder do Chile, então você está tendo uma mudança de ares e isso pode impactar inclusive no Brasil. Eu penso que a vitória do Donald Trump, a volta dos republicanos ao poder, pode inclusive impactar em muitas coisas que estão acontecendo fora da caixinha no Brasil. E é por essa razão, meu caríssimo Paulo, que eu vejo uma pressa muito grande por parte do sistema em fazer com que as coisas aconteçam rapidamente, porque a volta do Trump ao poder nos Estados Unidos terá impactos na geopolítica mundial, lógico, especificamente na América Latina. Mesmo porque o Trump já disse que o apoio à OTAN está com os dias contados, porque ele acha que os países da OTAN devem contribuir com mais dinheiro do que contribuem hoje. Então ele disse que se essa turma não contribuir financeiramente, ele vai retirar o apoio financeiro da OTAN. E é isso o que Vladimir Putin quer. Ele quer o enfraquecimento da OTAN. E aí você junta tudo isso, aquela história de que o Putin tinha ajudado o Trump a ser eleito na primeira vez nos Estados Unidos. Como é que você vê que pode ficar essa relação entre Estados Unidos, Rússia e a Ucrânia nessa história também? Uma vez que o Trump disse que se ele estivesse no governo, essa guerra na Ucrânia não teria nem começado, né? Bom, em primeiro lugar, essa história de 2016 da ação dos russos, ela já se mostrou uma criação do Partido Democrata. Hoje é pouco credível a história de que teria havido uma armação entre o Trump e a Rússia. Essa é a primeira questão. Mas os próprios Estados-membros já estão assumindo que cada país terá que destinar 2% do orçamento para a manutenção e financiamento da OTAN. Não creio que o Trump vá tirar o apoio. O susto que o Trump está causando, está impactando já antecipadamente. Não vejo. O Trump sabe perfeitamente que ele é um negociante.
e ele vai até um limite, mas claro, é a minha opinião, por tudo que eu tenho visto, que ele em hipótese nenhuma irá tirar o apoio atual dado à OTAN. O que eles querem é que os países europeus deixem de ser folgados. Imagina, os caras querem a proteção dos Estados Unidos, mas não querem dar nada. Querem que os produtos deles entrem nos Estados Unidos sem nenhuma salvaguarda, sem nada, mas os produtos americanos, quando chegarem na Europa, devem ter uma série de barreiras. Então, é jogo internacional, mas não acredito que o Trump vá retirar apoio da OTAN. O que eu acredito muito mesmo é que a União Europeia, os países ligados à OTAN, sabem que jogando com o Trump, eles não estarão jogando um débil mental, estarão negociando com alguém com firmeza e capacidade de ter o punho. Tanto assim, só para encerrar essa questão, Paulo, lembrando aqui aquele célebre aquela cruzada, aquele enfrentamento entre o Trump e a Angela Merkel, quando o Trump diz: vocês estão brincando com a Rússia, vocês estão ficando dependentes do gás e da energia da Rússia e querem brigar com a Rússia, procurem primeiro alternativas para vocês. Eu penso que o Trump está dando alertas e a gente já percebe por parte dos países da OTAN, membros da OTAN, uma mudança de visão e eles irão contribuir com os 2% do PIB para a manutenção da OTAN com o apoio dos Estados Unidos. Tá certo. Alfredo Bessoff, chegamos ao final de mais um programa e eu lhe agradeço de novo por sua brilhante participação. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, irmão. Um grande abraço, é sempre uma alegria, uma satisfação, é sempre um aprendizado mútuo. E eu quero que os brasileiros entendam de uma vez por todas que o nosso compromisso deve ser com o fortalecimento dos mecanismos de comunicação. Eu quero me alongar um segundo só, Paulo, para fazer um desabafo em tua defesa. Dia desses, eu olho os vídeos depois e vi os comentários. E vi as pessoas dizendo: mas esse comercial... Pessoal, nós somos mantidos por duas formas, ou Pix, ou contribuição, ou então os anunciantes. Vamos apoiar, inclusive, as empresas que anunciam nos canais conservadores. Poxa vida, eu não vejo ninguém reclamando de um anúncio na Globo ou em outro lugar. Agora, quando é nos nossos canais, vem uma série de... mas esse anúncio não sei o quê. Pessoal, vamos amadurecer. Olha... Vamos amadurecer, Paulo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa bandeira, por esse enfrentamento. E eu penso que nós, conservadores, precisamos deixar de lado esse mimimi. Vamos apoiar quem anuncia nos canais conservadores. E antes de encerrar, só para terminar meu jabá, Paulo, depois eu quero que, se você estiver aqui, acompanhe a gente no canal de Brasília. Paulo, continue fazendo isso. Nós precisamos de anunciantes e precisamos valorizar os anunciantes que apoiam os canais conservadores. Eu sou chato, eu sou intransigente, eu sou ranzinza, mas eu não abro mão de defender aqueles corajosos que anunciam em canais conservadores. Obrigado, Paulo. Essa é a melhor